Olá, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Somos gratos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos tem concedido de estarmos falando da Sua Palavra. E hoje eu quero falar convosco sobre Romanos capítulo 12, versículo de número 12, que nos diz: Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. A minha intuição aqui hoje é falar sobre a necessidade mais importante de todas. Nabucodonosor, ele foi um grande conquistador no mundo antigo civilizado. E quando não havia guerras para lutar, ele voltou as suas energias para o seu reino, para a Babilônia. E nós vamos ver que com toda a riqueza que ele acumulou e os escravos que ele adquiriu, levando as pessoas para longe de sua terra natal, Nabucodonosor ele teve oportunidades incomparáveis de fazer o que quisesse. Algumas das maravilhas arquitetônicas do mundo estavam na Babilônia, com 105 metros de altura e 26 metros de largura. As muralhas da cidade de Babilônia tinham espaço suficiente para 6 carros andarem lado a lado. Os 100 portões da cidade eram feitos de bronze polido e um único palácio cobria 11 acres, mais ou menos 5 quarteirões. Um salão de banquetes acomodava cerca de 10 mil pessoas. Era um lugar muito impressionante, incrível. No entanto, apesar do fato de que Nabucodonosor ele estava seguro atrás de seus muros altos e portões maciços, com guardas à sua disposição, Deus penetrou em tudo e atingiu o seu coração. Nabucodonosor, então, ele teve um sonho perturbador, como nós vemos em Daniel capítulo 2, versículo de número 1. Algumas das pessoas mais difíceis de alcançar são aqueles que estão descansando em suas casas. Aquelas que, por causa de tudo o que possuem, podem não ver a sua real condição espiritual. Acho até que é um erro apelar apenas para pessoas infelizes, solitárias e vazias quando compartilhamos o Evangelho. A maior parte das pessoas não estão infelizes, vazias e solitárias em todos os momentos. A vida delas pode até estar relativamente bem. Não estou dizendo sobre que Jesus não alcance pessoas infelizes, solitárias e vazias, mas devemos ir à necessidade mais profunda de todas, seu destino eterno. O ponto mais importante das nossas vidas pode até ser que nós não tenhamos riqueza, não tenhamos grandes coisas aqui, mas o ponto mais importante das nossas vidas é o lado eterno, é o nosso destino eterno. Qual tem sido o nosso pensamento sobre isso? Como você tem se direcionado? Você sabe, você entende sobre isso? É um aspecto muito importante das nossas vidas. O que é verdade para cada pessoa em qualquer momento é que ela irá para um dos 2 lugares, além do túmulo, junto a Deus ou longe dele. E a Bíblia nos diz que não tem coisa pior do que a separação eterna entre Deus e os homens. Será algo extremamente doloroso para as nossas vidas. A coisa única é lembrar que não existe pessoa, independente de quando seja ela famosa ou poderosa, que esteja além do alcance da oração. E aqui eu quero te demonstrar, te falar sobre a necessidade mais importante de todas. Falando sobre tudo isso da vida de Nabucodonosor, nós vemos seu grande poderio. Ele ficou conhecido pelo jardim suspenso da Babilônia,
um imperador, um rei tão famoso, conhecido por todos, estudado pela história secular, mas nós vemos que ele não tinha essa necessidade preenchida. Ele tinha um orgulho, um ego tão grande, a ponto de Deus fazer com que ele se tornasse um animal, como um animal, e passasse 7 anos comendo capim junto com os animais. Tamanho era o seu egoísmo. Mas isso não vem ao caso. O importante aqui é nós levarmos em consideração esse texto de Romanos 12:12. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Eu quero destacar esse versículo para nós entendermos melhor. Primeiro, alegrem-se na esperança. O que o apóstolo Paulo ele está nos dizendo? Ele está falando sobre alegrarmos, sabendo sobre a esperança de que Cristo um dia voltará para nos buscar, que um dia todo esse mundo físico que nós conhecemos, tudo o que nos cerca, será fundado. Não haverá mais lutas, não haverá mais dificuldades, tristezas, nem dores acontecerão nas nossas vidas. Nós estaremos eternamente com Deus em um momento de grande alegria, grande gozo e regozijo para as nossas vidas. Esse é o primeiro ponto. Alegrem-se na esperança. Ele está dizendo que mesmo em meio às dificuldades, tribulações, a esperança deve estar sempre em primeiro lugar. A esperança de estar eternamente com Deus tem que ser algo que nos motive a continuar, algo que nos faça com que nos acheguemos dia após dia até Deus, que nos fortaleça para caminharmos cada dia mais na sua presença. Depois continua: sejam pacientes na tribulação. Sejam pacientes nos momentos de dificuldades e tribulações. Ele está falando, primeiro, não esqueça da esperança de estar com Cristo. E depois ele diz, vocês vão passar por dificuldades, vocês irão passar por tribulações, mas não se desfaleçam, não esqueçam, continuem firmados na sua esperança, sejam pacientes. Ele termina, perseverem na oração. Essas são as 3 coisas que Paulo ele nos diz. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Aqui é a necessidade mais importante de todas. Nós só teremos essa necessidade da presença de Deus satisfeita nas nossas vidas se nós tivermos a esperança de que um dia estaremos eternamente com Ele. Se nós tivermos paciência na tribulação, soubermos suportar, porque Jesus disse em João 17:33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhas paz, porque no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E Ele já tinha nos declarado, dito, que haveria dificuldades, que haveria tribulações, porque é simplesmente nós pensarmos que nada nesse mundo é fácil. Começa pelo momento do seu nascimento. Foi algo tão fácil, tão simples de acontecer? Não é algo tão simples. Tudo na nossa vida requer uma certa dificuldade, uma certa situação para conosco. E depois ele termina, perseverem na oração. Como eu já disse nas orações da manhã, a oração é um ponto primordial das nossas vidas, é um ponto que nós devemos estar atentos, é um ponto que nós devemos, dia após dia, fortalecermos. Se você não consegue, tente, comece com 5 minutos, vai aumentando, mas não deixe em momento algum de orar, porque a oração é o oxigênio da nossa vida. Assim como a vida física, nós precisamos de alimento, precisamos de oxigênio, nós temos algumas necessidades básicas. Quando nós falamos da nossa vida espiritual, é da mesma forma. Nós precisamos do alimento, a palavra de Deus. Nós precisamos do oxigênio, que é a oração. Nós precisamos de tudo isso para conseguirmos sobreviver nessa nossa caminhada espiritual. E aqui a necessidade mais importante de todas é que nós busquemos dia após dia a presença de Deus. Que Deus lhe abençoe, que essa palavra possa ser uma bênção para a sua vida, que você tenha um início de semana abençoado e que possamos, durante a semana, cada dia mais nos aproximarmos da presença de Deus,
cada dia mais buscarmos a Deus, porque ficar sem a sua presença é algo que deve ser incogitável nas nossas vidas. Que Deus vos abençoe grandemente, que Ele seja convosco, nos fortalecendo, lhes abençoando dia após dia. Que Deus seja convosco. Amém.